Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós estamos aí no nosso módulo de cinética química, o estudo das velocidades das reações. E nessa aula de número 3 nós vamos falar sobre uma outra forma de calcular as velocidades referenciais de cada espécie aí da minha reação, utilizando aquele conceito que a gente viu na nossa última aula, falando aí dos coeficientes estequiométricos. E depois nós vamos entender também como que se calcula a velocidade global da minha reação química, beleza? Então vamos lá. Bom, continuando então aí o que nós estava tratando na última aula, vamos calcular então a velocidade referencial utilizando um outro intervalo de tempo. Agora eu vou utilizar um intervalo de tempo de 1 hora a 3 horas. Então esse vai ser o meu intervalo de tempo que eu vou utilizar, beleza? Bom, então de 1 até 3 horas, o intervalo de tempo foi então de 2 horas, beleza? Então se passou 2 horas e eu quero calcular a velocidade média de cada espécie química. Beleza. Então veja só, esse foi o meu intervalo, de 1 até 3. E eu vou calcular então aqui a mesma coisa que eu estava fazendo na outra videoaula, as velocidades referenciais. Só que agora eu vou utilizar uma outra forma. Olha só, a nossa equação química que a gente está utilizando é essa daqui. 2NH3, beleza? 3H2 mais 1NH2. A gente viu que quanto maior é o coeficiente estequiométrico, maior é a velocidade referencial da espécie química. Então, a maior velocidade referencial aqui é da formação de H2, porque ele tem coeficiente maior, 3. E a menor velocidade referencial nossa aqui é o de menor coeficiente estequiométrico, que no caso vai ser o N2, a formação de gás nitrogênio, porque tem o coeficiente 1, que é o menor. Então vamos calcular aqui, eu vou utilizar, para calcular primeiro, achar a primeira velocidade aqui referencial, eu vou utilizar exatamente daquele de menor coeficiente. Então uma das coisas que eu gosto de passar aqui é exatamente isso, o de menor coeficiente, a menor velocidade referencial. No caso aqui vai ser o N2, que tem coeficiente 1. Então vamos lá, velocidade de N2. Nesse intervalo de 1 a 3 horas, o quanto variou a quantidade, a concentração dessa espécie, N2? De 2 foi para 3,5. Aumentou ou diminuiu? Aumentou porque é produto, formação. Então, sinal positivo. Beleza, aumentou quanto? De 2 para 3,5, aumentou 1,5 mol por litro. Beleza, a variação de tempo, o intervalo de tempo que estamos utilizando é de 1 a 3, então um intervalo de 2 horas. 1,5 dividido por 2 é 0,75 mol por litro hora, beleza? 0,75 mol por litro hora. Essa é a velocidade referencial do N2, beleza? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa com cada espécie química dentro aqui no mesmo formato como a gente viu na outra aula. Só que eu quero mostrar uma outra maneira de calcular, utilizando a ideia dos coeficientes estequiométricos. Olha só, vamos calcular a velocidade do H2 que está aqui, ó. Quantas vezes o coeficiente do H2 é maior que o coeficiente do N2? Bom, do H2 é 3 e do N2 é 1, o seu coeficiente. Então é 3 vezes maior. Se o coeficiente dele é 3 vezes maior, a velocidade vai ser também 3 vezes maior. Então vamos colocar isso daqui, ó. A velocidade de H2, ela é 3 vezes a velocidade de N2. Pronto, montei uma expressão que vale para qualquer intervalo de tempo nessa reação. Em todo intervalo de tempo, a velocidade de H2 será 3 vezes a velocidade de N2, beleza? Então, quanto que é a velocidade de N2 que a gente achou nesse intervalo? Bom, a velocidade nesse intervalo é 0,75. 3 vezes 0,75, então vamos escrever aqui, ó. 3 vezes 0,75.
Então, 3 vezes 0,75 vai dar exatamente 2,25 mol por litro, hora, beleza? Bom, esse 2,25 mol por litro hora significa o quê? Significa que é a velocidade do H2 nesse intervalo de 1 até 3 horas de reação. Então perceba que eu não preciso calcular, fazer as variações das concentrações toda hora. Se eu souber a velocidade referencial de 1, principalmente aí do menor, eu consigo fazer essas relações estequiométricas e achar os outros valores. É bem tranquilo, é bem sossegado. Então veja só, vamos calcular a velocidade agora de NH3. Olha só, o coeficiente de NH3 da amônia é quantas vezes maior que o coeficiente de N2? 2 vezes. O coeficiente de N2 é 1 e o coeficiente da amônia é 2. Então é 2 vezes. Se o coeficiente dele é 2 vezes maior, a velocidade dele também será 2 vezes maior. Então olha só. Então será 2 vezes a velocidade de N2. Beleza? Olha só, como a velocidade de N2, de NH3, da amônia, é velocidade de reagente, significa que o NH3, a amônia, ela está sendo consumida. Se ela está sendo consumida, o sinal tem que ser negativo, beleza? Então, vamos deixar aqui, ó. Os dois aqui de cima, como são produtos, sinal positivo. Mas da amônia, como é consumo, é reagente, sinal negativo. Bom, 2 vezes 0,75 vai dar uma velocidade de consumo igual a menos 1,5 mol por litro hora. Tá bom? 1,5 menos 1 mol,5 hora. Lembrando que esse sinal ele é teórico, ok? Teórico, indica consumo. Tá aí então as velocidades calculadas a partir da relação estequiométrica. Então é bem interessante calcular as velocidades referenciais a partir disso daqui. Agora eu quero dar um outro enfoque para você. Nós temos, nesse intervalo de tempo, e independente de qual intervalo de tempo fosse calcular, você concorda comigo que eu sempre teria 3 velocidades dentro dessa reação? Pelo menos nessa reação química aqui? Por quê? Bom, porque eu tenho 3 espécies químicas. O NH3, a amônia, o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Então eu tenho 3 velocidades referenciais porque eu tenho 3 espécies. E aí que entra uma coisa. Eu tenho 3 valores de velocidade referencial. Mas eu não tenho qual é, de fato, a velocidade da minha reação. Eu tenho a velocidade de consumo da amônia, a velocidade de formação do H2 e a velocidade de formação do N2. Mas eu não tenho a velocidade global da minha reação. A velocidade aonde eu consiga medir a quantidade de reagente que se transforma em produto, a reação global. Eu não tenho isso. Como é que eu posso calcular a velocidade global da minha reação? De reagentes que estão se convertendo em produto. Porque uma coisa é velocidade de consumo, outra coisa é velocidade de formação. Outra coisa é a velocidade global da reação. O quanto de reagente está se convertendo em produto, ok? Então vamos calcular a velocidade, como é que seria a velocidade global? A velocidade global da minha reação. Como que eu poderia fazer com que esses 3 valores tornassem apenas um valor? O valor da minha reação inteira, a velocidade da minha reação global. Existe uma maneira. A gente pega a velocidade, isso para qualquer intervalo de tempo, para as 3, obviamente. Eu não posso fazer isso para outros intervalos de tempo. Então, dentro desse intervalo de 1 a 3 horas, eu obtive essas velocidades aqui, certo? Aí eu posso fazer o que eu vou mostrar agora dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, dentro do mesmo intervalo de tempo, o que eu posso pegar? A velocidade de cada espécie
por exemplo, a velocidade de N2 e eu vou dividir a velocidade referencial pelo coeficiente estequiométrico que ele tem. O que, professor? Exatamente. Eu vou pegar a velocidade referencial da espécie e eu vou dividir ela pelo seu coeficiente estequiométrico. Assim eu consigo achar a velocidade da reação global. Então, ó, pego a velocidade da espécie N2 e divido pelo seu coeficiente, que é quanto? Que é 1. 1. Esse valor vai dar exatamente o mesmo valor, e eu vou colocar isso aqui em módulo, tá? Vou colocar isso aqui, ó, em módulo. Aqui não tem sinal. Então, agora que é a global, nós vamos sair desse conceito de mais e menos, porque agora não é consumo e informação, agora é da reação global. Então, aqui é módulo. Então, módulo da espécie química dividido pelo seu coeficiente. No caso, módulo da velocidade de N2 dividido pelo seu coeficiente, que é 1. Esse valor vai dar quanto? Olha só, qual que é o módulo aqui dessa velocidade? 0,75. 0,75 mol por litro hora dividido por 1 dá exatamente o quê? 0,75 mol hora litro hora. Essa é a velocidade global da minha reação. Professor, eu posso fazer isso com as outras espécies? Posso. Veja só. Vamos fazer a global agora a partir da espécie H2. Vamos lá. A velocidade global, o módulo da espécie da velocidade de H2, dividido pelo seu coeficiente. Qual que é o coeficiente de H2? É 3. Então, o módulo dessa velocidade referencial dividido pelo seu coeficiente, que é 3, que no caso é H2, então é 3. Então, olha só. Quanto que é a velocidade dele? 2,25. O módulo disso dividido por 3. Bom, o módulo disso dividido pelo seu coeficiente, que é 3, vai dar exatamente o quê? 0,75 mol por litro hora. O mesmo valor que eu tive aqui em cima. Não acredito, professor. Faz da outra espécie também. Olha só, vamos fazer agora utilizando a espécie NH3. Olha só. A velocidade global da minha reação, ela vai ser igual o módulo da velocidade de NH3 dividido pelo seu coeficiente, que é quanto? Que é 2. Vamos lá? Olha só. O que eu obtive? O módulo aqui, no caso, vai ser, então, 1 menos 1,5 dividido por 2. Isso aqui sai em módulo, sai 1,5. 1,5 dividido por 2 dá exatamente 0,75 mol por litro hora. Professor, todos os valores deram o mesmo. Olha só, aqui utilizando a primeira espécie, 0,75, 0,75, 0,75. Eu achei um único valor para a velocidade agora. Essa é a forma de achar a velocidade global. Veja só, velocidade referencial é a velocidade de cada espécie dentro da minha reação. Eu considero o seu consumo, eu considero sua velocidade de formação. Mas quando eu quero saber a velocidade global da minha reação, a velocidade dos reagentes se convertendo em produtos global, eu vou ter que utilizar essa tática. Eu pego qualquer uma das espécies químicas referenciais dentro de um mesmo intervalo de tempo, beleza? Muito importante isso daqui. Eu pego qualquer espécie química dentro do mesmo intervalo de tempo e faço o seguinte: o módulo dessa espécie dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, ok? Então, de maneira geral, a velocidade global dessa reação é quanto? 0,75 mol por litro hora. O que significa essa velocidade global? Significa que a cada 1 hora que se passa dessa reação,
eu tenho exatamente 0,75 mol por litro de reagentes que estão se convertendo em produto. Ok? É isso que significa a velocidade global da reação. Se ela é 0,75 mol por litro hora, significa que cada uma hora que se passa dessa reação, 0,75 mol por litro de reagente se transformam em produto. Ok? Essa é a velocidade global. Então, vou fazer até um esqueminha aqui. Dá uma copiada aí no que você precisa, que eu vou apagar agora aqui, ó. A velocidade global. Olha só, vou fazer um esqueminha aqui bem interessante. O que é essa velocidade global? A velocidade global, ela nada mais é do que a velocidade de cada espécie química, ou melhor, vamos chamar isso daqui de velocidade referencial, né? Tô falando bastante disso. Então, ó, é a velocidade referencial, é o módulo da velocidade referencial de cada espécie que eu posso pegar, dividido pelo coeficiente estequiométrico dessa espécie, ok? É o módulo da velocidade referencial dividido pelo coeficiente estequiométrico dessa espécie, ok? Dessa espécie, dentro de um mesmo intervalo de tempo, que nem a gente fez aqui. Então, aqui no caso, a velocidade da minha reação global, nesse caso, para minha reação aqui de cima, da amônia, ficaria que era a velocidade de N2, o módulo dessa velocidade dividido por 1, que também é a mesma coisa que a velocidade referencial de H2, o módulo dela, dividido por 3. E é igual à velocidade de NH3 dividido, né, o módulo dela, dividido pelo seu coeficiente, que é 2, ok? Essa é a nossa relação aqui, que a gente pode utilizar até mesmo para resolver exercícios, ok? Até mesmo uma coisa interessante de se ressaltar aqui é que essa expressãozinha aqui da global, nós podemos utilizar para calcular essas referenciais aqui, beleza? Então, a global, o que é? Pegar a velocidade, o módulo da velocidade referencial e dividir pelo coeficiente estequiométrico dessa espécie, beleza? Tranquilo, é isso daqui, então, a velocidade global. Então, se falar de velocidade de consumo, velocidade de formação, a gente usa a referencial. Se pedir a global, eu pego a referencial e divido o módulo dela pelo coeficiente estequiométrico. Bom, era isso por essa videoaula. E na próxima aula nós vamos tratar, eu quero continuar falando ainda um pouquinho agora, da análise gráfica disso daqui. Como é que esse negócio de coeficiente estequiométrico, velocidade referencial, velocidade global se encaixa dentro de uma análise gráfica, ok? E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Então acompanha aí a nossa continuidade dessa aula.